Eu tenho tantos e tantos motivos para agradecer, eu tenho tantos milagres e tantas bênçãos que não caberia em um livro todos os motivos pelo qual sou grata. Nós não podemos mudar nosso passado, mas nossas escolhas determinam nosso futuro. Por isso, eu não acredito em sorte. Eu acredito que você tem duas maneiras de ver a vida. Você pode ver o copo meio cheio ou você pode ver o copo meio vazio. E eu decidi ver a vida da primeira forma. Eu acredito em milagres e hoje eu vim contar para vocês sobre o milagre da minha vida. Minha história começou em 27 de maio de 1993. Hoje eu faço 26 anos de vida. Mas antes de eu nascer, preciso falar brevemente sobre a história da minha mãe. Bom, vamos lá. Minha mãe foi abandonada pela mãe dela aos 5 anos de idade, ela e mais 2 irmãos. Ela foi criada pela madrasta que tinha só 16 anos, e aí, para simplificar, ela viveu a história da Cinderela, mas sem o príncipe e sem o castelo. Se vocês quiserem, posso falar mais sobre ela em um outro vídeo. Ela tem uma história de superação linda demais. E eis que aos 17 anos, ela engravidou de mim, sem mãe, sem apoio e foi obrigada a casar. Mas no casamento ela foi muito infeliz e quando eu tinha 1 ano de idade ela foi muito corajosa e decidiu se separar e me criar sozinha. Nós morávamos em uma casinha muito simples, eu lembro bem como essa casinha era. Tinha nosso quarto onde dormíamos juntas e aliás esse quarto tinha uma goteira bem em cima da cama. Tinha outro quarto que era da minha tia e tinha também a sala junto da cozinha e o banheiro que ficava na rua, no lado de fora da casa. Essa casa minha mãe comprou sozinha e me orgulho muito dela. Lembro que nem reboco essa casa tinha, mas era o que podíamos e ela nunca me deixou faltar nada. Embora eu sei que muitas vezes ela passou fome para que eu pudesse ter o que comer. Para poder trabalhar, ela me deixava na casa de uma babá, mas essa pessoa me machucou muito. Certo dia, minha mãe foi me buscar e eu tava com o rosto cortado, que é a cicatriz que eu tenho ainda hoje na bochecha. O médico disse para minha mãe que ela me beliscou. Eu também contei isso para ela e eu tinha só 1 ano e 3 meses. Bom, minha mãe resolveu me deixar com a nossa vizinha, que foi minha babá por longos anos. Mas essa vizinha tinha um filho e ele me machucou profundamente. Deixou marcas na minha vida que eu gostaria de esquecer, mas sinceramente eu não consigo. Ele abusou de mim diversas vezes entre os meus 3 e 5 anos e me ameaçava. Se eu contasse, minha mãe sofreria as consequências. Eu não contei, eu tinha medo. Eu fui contar para minha mãe só aos 13 anos de idade, mas acredito que o abuso aconteceu por cerca de 2 anos. Como contei muito tempo depois, o advogado disse que não poderíamos mais denunciar, então nada aconteceu com o abusador. Nesse tempo que morávamos nessa casa, minha mãe sentiu uma vontade muito grande de conhecer a sua mãe biológica e resolveu ir para Porto Alegre atrás da minha avó. Nesse dia, ela não queria me levar, eu tinha só 2 anos, eu insisti que queria ir junto e então ela cedeu e me levou. Fomos eu, minha mãe e um namorado dela. No meio do caminho, paramos para comer. Logo após sair do restaurante, eu fiquei no colo da minha mãe no banco da frente. Usar o cinto não era lei e eu queria muito ficar perto dela. Bom, ela deixou e isso salvou a minha vida e a vida dela. Poucos quilômetros depois, uma carreta fez um L na pista e nós fomos parar dentro dela. O carro teve perca total, a embreagem foi parar dentro da perna da minha mãe e eu tive várias partes do corpo quebrada. O resgate foi difícil. Minha mãe conta que nos levaram em ambulâncias separadas e ela gritava muito para ficar comigo. Eu também chorava, queria ficar ao lado dela. Fomos para o mesmo hospital e lá ficamos. Ela 1 mês e eu 1 mês e meio. Minha mãe conta que eu fiquei muito traumatizada, acordava chorando, dizendo que ia bater, chorava muito. Eu fiquei com o corpo todo enfaixado e quando eu tirei aquele gesso eu não conseguia andar. Eu lembro do dia que eu tirei, eu chorava muito dizendo que eu não ia conseguir fazer isso. Tempos depois, após esse acidente acontecer, uma mulher desconhecida foi na casa da minha mãe e disse que Deus mandou ela dizer algo para nós. Ela disse que alguém nos desejou muito mal, desejou a morte da minha mãe e que isso provocou o acidente, mas que um anjo, o anjo que era filha dela, no caso eu, salvou a vida da minha mãe. Ainda bem que eu insisti em ir, né? Bom, nos passamos por tudo isso, superamos e minha mãe conheceu o meu pai, o pai que vocês veem nos vídeos, o meu pai Drasto. Eles se conheceram na banda, ele e ela cantavam juntos.
Com um mês de namoro, eles casaram. Em 1998, nós fomos morar em um lugar bem longe daquela casa, daquelas lembranças e daqueles traumas. Essa foi uma época muito boa. Eu fiz novos amigos no prédio em que morávamos e nós brincávamos todos os dias. Eu amei morar nesse prédio. Mas em 2000, voltamos a morar no mesmo bairro onde morávamos antes. Essa é a casa que minha mãe mora ainda hoje. Em 2002, eu ganhei um irmão, o Brian. Eu tinha 9 anos e lembro de pedir muitas e muitas vezes para minha mãe me dar um irmãozinho, mas ela não conseguia engravidar. Demorou alguns anos, mas ele chegou. Eu também tenho 2 outros irmãos por parte do meu pai biológico, o Kevin e a Alice, ambos mais novos do que eu. Eu também tenho alguns outros irmãos emprestados, que são filhos do meu padrasto, irmãos que a vida me deu, né? Bem, próximo dessa casa tinha uma escola municipal, onde estudei durante longos anos da minha vida. E foi aí que começou uma nova tortura. Eu já contei pra vocês que eu sofri bullying na escola. Talvez eu realmente fosse bem esquisita. Afinal, eu passei por algumas coisas que me deixavam com muito medo, com certa revolta e muito assustada. Esse bullying me corroía por dentro. Eu pensei coisas terríveis contra mim mesma muitas e muitas vezes. Aos 11 anos, um menino da escola quis me beijar. Então, muitos alunos me puxaram para o lado de fora da escola e me colocaram encostados no muro. Então o menino veio, me beijou e eu saí correndo. Esse foi o meu primeiro beijo, assustador, com medo, mas eu gostava daquele menino, foi meu primeiro namoradinho da escola. Certa vez, esse menino fez um cartaz gigante na escola escrito Jenny Boca Torta. Quando saí da sala, todos estavam rindo de mim. Eu corri pro banheiro e chorei. Nunca entendi por que ele fez aquilo, mas bom, André, eu te perdoei, viu? E voltando um pouco na minha história, com 12 anos perdi um irmão, filho do meu padrasto. Ele não era filho da minha mãe, ele era um irmão de coração, um irmão de criação. Ele sofreu um acidente de moto, ficou uma semana em coma e faleceu. Lembro que o velório dele foi o dia mais triste que já tenho a lembrança de ter vivido. Bem, voltando um pouquinho, aos 9 anos aconteceu uma coisa muito, muito triste. Eu fui molestada por uma pessoa da minha família, bem próxima a mim, que não cabe agora citar nomes, porque eu também não quero expor ninguém. Eu contei com apenas 13 anos, quando contei também do filho da babá. Minha mãe ficou sem chão. Eu não tinha ideia de como isso era difícil para ela. Hoje que eu sou mãe, eu entendo e sinto tanto, mãe, tanto por você. Minha mãe e meu padrasto acreditaram em mim, mas muitas pessoas da minha família falaram e até hoje falam que sou louca, que eu sonhei, que foi invenção da minha cabeça. Eu me senti oprimida. Essas pessoas que falavam isso de mim nunca vieram me perguntar sobre o que aconteceu, sobre como eu estava me sentindo, sobre quantas vezes eu pensei em suicídio ou sobre quantas vezes eu precisei ir na psicóloga. Eu precisei de muita oração pedindo a Deus para perdoar e eu consegui. Também aos 13 anos eu tive o meu primeiro emprego. Minha mãe precisava trabalhar e eu era adolescente, tinha muitas questões mal resolvidas. Era muito perigoso me deixar em casa sozinha. A solução foi me colocar para trabalhar com ela na agência de viagens dela. Então trabalhava como auxiliar do financeiro e era assistente dela. Trabalhei lá dos 13 aos 18. Aos 14 anos eu tive meu primeiro namorado. Eu sei, foi cedo, mas acho que Deus sabe o que faz, né? Essa pessoa foi determinante na minha vida. Ele me ajudou a superar o momento difícil que eu estava passando. Minhas batalhas internas, minhas mágoas, minhas tristezas. Ele mudou o meu foco. Eu namorei com ele dos 14 aos 17 anos. Também aos 14 anos eu iria fazer o meu primeiro intercâmbio. Eu queria muito estudar fora do país, mas como eu comecei a namorar, eu não pude ir. Esse foi um dos meus maiores arrependimentos. Talvez seja por isso que ainda hoje eu tenho muita vontade de morar em outro país. Em 2007, eu fui para o ensino médio e comecei a estudar em uma escola particular. Foram 3 bons anos da minha vida. Eu não tinha muitos amigos, mas vivi momentos especiais com os amigos que eu fiz. Em 2010, me formei no ensino médio. Foi nesse ano que também realizei um dos meus maiores sonhos, conhecer a Disney. Foi uma viagem incrível, mas eu lembro muito pouco dela. Aliás, eu tenho a memória muito fraca e eu acho que isso foi uma maneira de defesa do meu cérebro contra lembranças ruins. Em 2011, eu entrei para a faculdade de arquitetura, onde conheci meu marido. Começamos a namorar em 21 de julho de 2011, eu acho, tá, gente? Pode ser que eu esteja enganada. E em 22 de junho de 2012, nos casamos. Em 28 de dezembro de 2012, nasceu meu maior milagre, a Sophie.
Quando casamos, fui morar com o meu marido em um apartamento que já era dele. Nosso primeiro ano de casados foi muito difícil. Eu tinha só 19 anos, não tinha maturidade, precisei em pouco tempo assumir uma casa, uma filha e uma família nova, mas persistimos e superamos. Em 2017, vendemos esse apartamento e fomos morar na casa dos meus sogros para poder construir nossa casa. Mas no meio do caminho o percurso mudou. A gente descobriu que ao lado do nosso terreno ia ser construído um prédio que tiraria toda a nossa privacidade. Então partimos para o plano B e no final de 2017 compramos nossa casa. Foram alguns meses de espera, projetos e planejamentos. Então, em abril de 2018, nós nos mudamos para nossa casa, que é a que moramos hoje. Essa casa foi a realização de um sonho e nós somos muito gratos a Deus, aos meus sogros por nos ajudarem tanto neste 1 ano que moramos na casa deles e também aos meus pais que sempre se mantiveram ao nosso lado, nos apoiando sempre. Estes últimos 8 anos têm sido os melhores da minha vida. Durante muito tempo eu fui uma pessoa amarga, eu não sabia demonstrar e nem receber amor. Eu não conseguia aceitar elogios, eu não conseguia abraçar, eu não conseguia deixar transparecer meus sentimentos. Eu não conseguia dizer eu te amo para minha mãe, não conseguia abraçar meu irmão, eu não conseguia mostrar para o meu pai o quanto eu o amo e o quanto eu sou grata por ele ter me adotado. Só em 2016, após receber a ajuda de uma amiga usada por Deus e após procurar tratamento para depressão e conversar com uma pastora e psicóloga maravilhosa, eu consegui entender que o que me impedia de viver a melhor vida que eu poderia viver era o perdão em Jesus. Eu precisava liberar perdão para todos aqueles que passaram na minha história e me magoaram. Quando minha filha nasceu, eu renasci. Eu senti que Deus me deu uma nova oportunidade de escrever minha história e assim tenho vivido, um dia de cada vez, aproveitando cada novo dia, cada nova oportunidade, cada novo milagre que recebo todos os dias ao abrir os olhos. Albert Einstein uma vez disse que só há 2 maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse um milagre. E você, como tem vivido? Keep asking